Bom, então boa noite. Eu vou fazer boa noite a todos. Boa Nós vamos noite. dar continuidade então ao ESG, né? Nós estamos estudando o Evangelho Redivivo. Então, para que a gente comece a reunião dessa noite, aí nós estamos no livro 2, que é o Evangelho de Mateus, né? É o primeiro, nós fizemos o primeiro livro que era mais do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e agora então a gente está na então, eu pedi para a Luciana ler a página inicial para a gente fazer nossa ambientação. Pode ler, Luciana. Livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Item 107, Vinda do Reino. Aí, o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Jesus, Lucas, capítulo 17, versículo 20. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversações alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do tempo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate precioso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhes governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de divina bondade, nosso Mestre Jesus, Meimei, nossa mentora, e todos os nossos mentores espirituais. Agradecidos, Senhor, estamos por mais essa oportunidade de estarmos juntos estudando o Evangelho e que possamos, na noite de hoje, conseguir acompanhar, conseguir assimilar os ensinamentos da noite. Que os espíritos possam estar envolvendo a Miriam para que ela consiga passar todo o seu conhecimento e também pedimos pelos irmãos que não puderem estar presentes hoje, que eles sejam envolvidos nessas bênçãos de paz e harmonia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, obrigada, Luciana, obrigada, Elisa. Então, a gente vai dar início, né? Nós estamos já no tema 43. A gente está fazendo discurso em parábolas, e hoje nós vamos falar da parábola do tesouro, da pérola e da rede. Não são parábolas difíceis, são bastante interessantes. Então, deixa eu só tirar isso aqui. Então, vamos lá. A Márcia, semana passada, ela falou sobre a parábola do trigo e do joio, não foi isso? Grão de mostarda e do fermento. Está tudo lá no capítulo 13 de Mateus.
Hoje, então, a gente vai falar do tesouro escondido, da pérola e da rede. São todas lá do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Só para vocês terem uma noção, então, nosso, né, vai ser a parábola do tesouro e da pérola e a parábola da rede, ele divide cada versículo dela trazendo alguma coisa, né? Então, ele divide em quatro subitens aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira parábola é a parábola ele já, essas duas parábolas estão juntas, que é a do tesouro escondido e da pérola. Não, esquece que eu falei, tem um a slide antes. Então, ele está falando que essas três parábolas, ai, desculpa, essas três parábolas, a do tesouro, da pérola e da rede, o que elas representam é essa ligação entre si quanto teor de seguinte ideia. Ou seja, as três, elas se ligam porque elas têm uma ideia básica. Ou seja, quando o ser humano encontra um tesouro verdadeiro, um tesouro espiritual, ele faz tudo para ficar com ele e não perder jamais. Então a gente vai ver que as três parábolas, elas têm esse significado. Que quando a gente encontra uma coisa que é como se fosse um tesouro espiritual, a gente faz tudo então para reter, ficar com ele e não perdê-lo. Então, quem encontra o reino dos céus deve deixar tudo para entrar nele. Essa é a ideia básica. Só que Jesus, a gente sabe que quando ele explicava a parábola naquele tempo, ele trazia elementos do conhecimento daquelas pessoas. Então, ele tinha que trabalhar com coisas que aquelas pessoas conheciam. Por isso que ele vai falar do tesouro escondido, da pérola, da rede, coisas que eram comuns e que eles entendiam, tá bom? Então vamos lá, agora sim. Então, como eu disse naquela hora, a pérola e. Ai, eu tô botando aqui, gente, desculpa. A pérola e o tesouro, eles estão numa mesma parábola, numa mesma sequência. Então, vamos lá. Então, é o capítulo 13, o versículo é de 44 a 46. Então, é assim. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo que ele tem e ele compra aquele campo, o campo que tinha o tesouro que ele encontrou. O reino do céu é ainda semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra, tá? Então, o primeiro, ele acha um tesouro no campo e vende tudo para comprar aquele campo e ter o tesouro. O segundo já estava em procura de uma pérola fina. Ele já estava, era um negociante que estava procurando essa tal pérola. Quando ele acha, ele vende tudo para ter essa pérola. Então, Jesus traz as coisas bem materiais, né, no nosso campo material para que a gente possa entender. Então, vamos lá. Então, a gente está sempre trazendo, porque quando vocês tiverem dúvida ou quiserem dar alguma orientação, falem, tá, gente? Porque aqui é livre, a gente precisa conversar. Então, a parábola da pérola ilustra esse indivíduo que encontrou o reino dos céus como algo de grande valor, como resultado de uma coisa que ele estava buscando, né? Esse é o da pérola. Então, ele estava buscando, ele encontra. O do tesouro escondido foi uma coisa acidental. Ele estava naquele campo, cavando, tentando alguma coisa, e acha o tesouro. Então, um achou acidentalmente e o outro estava realmente procurando. Então, o homem, que é personagem, né, da parábola da pérola, aquele que procurava, parece como competente crítico de valores. Ou ele sabia da importância que a pérola tinha. E ele estava em busca da pérola. É como nós que estamos aqui tentando estudar, compreender e praticar ou
a gente tenta usar o evangelho na nossa vida, né, e praticá-lo. É como se a gente estivesse descobrindo essa pérola, procurando essa pérola, nos polindo, né, nos melhorando. O outro não, né? O outro foi sem querer. Ele tropeçou no tesouro, entendeu a importância daquilo, né? Então, e aí resolveu vender tudo para comprar aquele campo e ficar com aquele tesouro. Então, a busca desse homem, o da pérola, era uma coisa resoluta, decidida, judiciosa, incessante, porque ele já conhecia, então foi guiada por princípios diligentes e pela experiência. Então, tem uma diferença aí, apesar dos dois terem entendido a importância do que eles acharam, ou se foi a pérola ou o tesouro, que eles tiveram uma mesma reação, venderam tudo para possuir aquilo, né? Ou seja, a gente descobre esse reino de Deus que a gente quer melhorar, que a gente quer crescer, muda a vida da gente, não é? Então, para vivenciar essas verdades que o Cristo trouxe. Então, o Rodin fala que a parábola da pérola preciosa é como que um complemento da primeira, do, da, do tesouro, né? Acresce ao caráter oculto o fator perigo. Olha que interessante, né? Porque ele fala: a conquista do reino do céu não é sem perigo para o homem, né? Porque não é sem arriscar algo que ele se apodera dessa pérola preciosa. A gente tem que sair de nós mesmos, né? A gente tem que fazer mudanças. Por isso que ele fala que a conquista do reino não é uma coisa tão simples, né? O perigo aí é você ter que fazer mudanças, sair de você mesmo, né? Às vezes fazer transformações profundas na nossa vida, né? Então ele continua a falar, descer as ignotas profundezas do mar, aí que ele conta do perigo, para encontrar a concha do molusco que encerra no seu interior. Então, aqui ele está falando do perigo é de descer para encontrar a pérola, mas o nosso perigo aqui, no caso, é da gente, né, se abrir, né, da gente ir em encontro dessa verdade ou da gente conseguir sair de nós mesmos, né? Então, não é uma coisa fácil mesmo, né? A gente às vezes entende, mas a prática, a vivência é muito diferente, né? Então, a gente não pode cobrar nada de ninguém, porque cada um tem o seu tempo de entender se encontrou essa pérola, esse tesouro, né? E o que quer fazer com ela, né? E olha que interessante. Por que que Jesus usa esse tesouro escondido? Porque lá naqueles tempos não existia banco, né? Então era costume as pessoas esconderem as coisas no solo. Eles escondiam realmente, porque não tinha onde guardar. Vai guardar em casa? Não, então eles escondiam. Então Jesus falou sobre um homem que inesperadamente descobriu um achado e vendeu tudo que tinha para comprar o campo e obter o tesouro. Tá? Eu estou trazendo de novo para a gente bater bem nisso, né? Isso é semelhante ao homem que descobriu a pérola, percebeu que ela tinha um valor muito alto, também vendeu tudo porque ele precisava de comprar aquela pérola. Então, essas duas parábolas, né, nós já vimos que são de Mateus, que elas têm a mesma lição, né, elas têm a mesma ideia, que é o reino de Deus, a vida de Deus na alma da gente, é o tesouro escondido, quer dizer, a vida de Deus, o reino de Deus é esse tesouro escondido ou então essa pérola preciosa. Então tem sido sugerido que esse tesouro escondido tipifica aqueles que de repente, inesperadamente encontram Cristo. A diferença entre um outro é que tem um que, sem querer, ele não estava em busca nem procurando, ele encontra o Cristo. Muitas vezes nós fazemos isso, não é? Em algum momento de nossa vida, né? De repente a gente lê alguma coisa ou escuta alguma coisa que aquilo cala fundo na gente, a gente vai então procurar. O outro não, né? O outro já tinha uma noção da importância daquilo, aí então ele vai em busca mesmo, né? Então não foi por um por acaso, e o outro não. O outro tinha uma noção e vai em busca. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, tá bem?
Então, a questão do vai o homem vende tudo que tem, ou seja, a gente trazendo agora para a gente, para uma questão mais espiritual, mais de evolução, o que que quer dizer quando esse homem vai e vende tudo que tem? Então, aqui a interpretação é quando eu encontro, né, essa pérola, quando eu encontro essa verdade, quando eu percebo a importância disso, o que que eu tenho que fazer? Ah, vou me modificar, vou mudar. Então, eu vou tentar me despojar dos meus erros, dos maus instintos, dos maus pendores, do vício, tudo aquilo que me deixa pequeno, de me prender à matéria, me prender às coisas aqui da terra, né? Que me enterra aqui nesse solo. Então, se eu quiser voos maiores, se eu quiser evoluir, né, ascender nessa senda evolutiva, então eu tenho que me despojar daquele homem velho, né, que a gente sempre fala desse homem velho, e fazer novas conquistas, né? Conseguir ter uma visão diferente das coisas e atuar diferentemente. E aí, na questão dele comprar o campo, né? É quando a gente faz, quando a gente encontra, né? E faz de tudo para preservar aquilo, ou seja, né, todos os sacrifícios que a humanidade exige. A pérola é como tesouro, a verdade que o homem encontra, que com o receber e agasalhar a palavra de Deus. Então, assim, eu quando eu encontro, eu começo a me despojar, mas eu preciso continuar, não é? Eu comprar o campo, eu tenho que continuar, né? De me despojando, me melhorando, não é só vou tirar isso de mim, estou ótimo. Não, é um crescendo, né? É dia a dia, né? Porque a gente traz muitas dificuldades e devagarzinho, então a gente vai tomando conta disso para a gente e vai, então se melhorando, vai crescendo, vai evoluindo. Então, a Marta Moura, que ela é da FEB, ela fala que a compreensão espírita é que se a pessoa já consegue se libertar do jugo das posses e conquistas efêmeras da existência material, ela passa a ser mais atenta no combate às imperfeições que ainda lhe são próprias. Olha que interessante, isso é uma grande verdade, né? Se eu consigo entender, eu começo então a me libertar do jugo, dessa coisa da gente ser extremamente materialista, que a materialidade é uma coisa muito que nos prende muito, que a gente depende muito dela. Então, quando eu começo a entender que a minha vida é a vida espiritual, que eu estou aqui de passagem, que a Terra é uma escola onde eu preciso me melhorar, então eu começo a me libertar desse jugo, né? Que a materialidade se impõe para a gente nesses mundos, né? E eu começo a prestar mais atenção a quê? As minhas imperfeições. Começo a fazer um olhar para mim, um olhar consciencioso, sabe? Olhando realmente para mim, tirando todas as minhas capas, né? E olhando para as minhas sombras, não é? A gente fala tanto das nossas sombras, que ainda todos nós trazemos, né? Cada um tem as suas sombras, né? Cada um sabe, né? Por isso, às vezes a gente não sabe, por isso que ela fala da importância da gente olhar para a gente, observar as nossas sombras, porque só a gente percebendo é que a gente consegue se libertar delas, né? Aí ela fala, esforçando-se para viver dos preceitos da lei de amor. Nesse sentido, assemelha-se tanto ao negociante que, após buscas intencionais, encontrou as mais preciosas das pérolas, como o indivíduo que fortuitamente encontra o maior de todos os tesouros. Então, ambos, ou fortuitamente, ou porque ele realmente vai em busca de consciência, o importante é a hora que a gente encontra, a gente tem que tomar uma atitude, né? A gente tem que promover mudanças, a gente tem que se olhar, elencar as coisas que não estão ó, legais, e devagarzinho a gente vai, então, uma a uma,
a gente vai conseguindo conquistar. Oi, Solange. Solange, eu estou escutando. Oi, pronto, Oi. eu vou baixar a mãozinha já. Uhum. É o seguinte, eu estava pensando uma outra coisa aqui, uma como complemento da outra, sim, mas Aham. de outra forma. Pensando em nós, nos tempos atuais, Ah, tá? sim. Quando a gente descobre o espiritismo, a gente fica meio que deslumbrado a início. Eu fiquei deslumbrada, Aham. tá? Sim. E aí você tá para comprar tudo que é livro que você vê, que seria o tesouro inicial, digamos Sim. assim. Aham. Conforme você vai estudando, você vai tendo noção do que é o mais importante e do que te interessa e que é importante naquele momento, que é um livro para guardar para a vida toda e que outros já não são, outros já são livros mais que você pode passar adiante para Sim. outros colegas ou doar para banco espírita e tudo mais. E aí seriam as pérolas preciosas que a gente vai descobrindo também. Também. Colar de pérolas a gente faz, né? É, a gente faz, né? Haja instante para colar de pérola. Mas eu pensei em mim aqui no início e agora, entendeu? Aham. E é claro que o apuro do nosso estudo e da modificação interna é que vão produzindo essa atenção especial que a gente dá para determinadas obras ou não, entendeu? Aham. Porque a gente vai poder julgar melhor quais são as obras que são mais importantes na nossa vida, nesse instante que nós estamos vivendo, ou nessa, nessa temporada, nessa vida que nós estamos aqui na Terra, né? É verdade. E sabe outra coisa que eu pensei quando você estava falando? Porque tem muitos de nós que encontram o tesouro e enterram ele de novo. Porque, assim, no começo você se deslumbra, mas a responsabilidade é grande. Porque Sim, quando a gente, sabe com aquela música, né? Quando eu tô Quando eu ando distraído, tudo bem, mas eu não estou mais distraído. Eu não. tô consciente. Então, quando eu Cada estou vez consciente, mais a você minha vai se tornando responsabilidade consciente. aumenta. Então, assim, a princípio, sabe, eu começo a enxergar minhas dificuldades, mas conforme eu vou andando, as minhas, as minhas poucas virtudes, as minhas más tendências vão se tornando muito claras para mim. E muito mais difíceis de eu, né? Porque aquelas que estão aqui na superfície, a gente enxerga fácil e a gente pode, né? Mas as que estão profundo, que mexe, dói, né? Essas daí, muitas vezes você fala, não, eu canso de ver gente assim, né? Eu acho que talvez eu já tenha pensado, não, vou parar porque incomoda, né? Porque o espiritismo incomoda Até mesmo. que somem, né? No meio da caminhada Somem, somem, porque e vão enterram. encontrar Fala assim, eu vou outros enterrar o caminhos tesouro de aí novo. mais Eu vou simples para enterrar. Deus. Sim, eu vou enterrar o tesouro de novo, né? Tudo bem, eu acho que cada um sabe, né? A dor que aguenta, cada um de nós sabe. O problema é que a gente. É importante que esse movimento você já dê uma crescidinha, né? Mas a gente precisa aproveitar, né? Já que está aqui, porque a fila é muito grande, então a gente tem que crescer mesmo. Vamos lá? Muito bom isso. Vamos, Aí o Eliseu Rigonati ele fala que Jesus, nas parábolas, né, adverte de que a verdadeira finalidade lá da nossa vida terrena é justamente obter essa riqueza espiritual e ficar com ela, não é para reenterrar, não, né? Né? Tão logo chegarmos a compreender que a real felicidade não consiste na posse transitória das coisas do mundo, não é o carro, não é a casa, não é nada disso, isso faz a gente. São coisas boas para que a gente ajude a se crescer e tal, tal, mas isso é transitório. De bom grado, a gente vai passar a trabalhar ativamente para entrarmos na posse dos bens espirituais. E é complicado, né? Eu acho que essa posse dos bens espirituais
elas trazem no seu bojo uma responsabilidade absurda e tem hora que a gente não aguenta essa responsabilidade, né? Porque cada vez mais a gente vai percebendo. Segunda-feira mesmo, a gente estudando o André Luiz, a gente viu isso, né? Quem estava, André Luiz, acho que Luciano, Elisa, a gente viu isso, né? O espírito que era o responsável, né? Que era o mentor ali, falando, né? Fazendo uma palestra para aqueles que iam sair em campo, ele fala que quando ele desencarnou, ele queria subir rápido, mas quando ele estava mais ou menos no caminho, que ele olhou para baixo e viu tanta dor, tanto sofrimento, ele pensou: como assim? Eu vou olhar só para o meu umbigo? Não, eu tenho que descer e ajudar aqueles irmãos, que não adianta subir, acender, né, a minha espiritualidade sozinho, porque lá atrás eles estão ali, como Bezerra de Não só Menezes, isso, né? ele Que vê o próprio poderia. Cristo descendo as sombras Isso, mas para foi isso trabalhar isso, mesmo. dá um choque nele, né? Mas foi isso mesmo que aconteceu, né? Ele vê o Cristo trabalhando em regiões umbralinas. E ele fala: como assim? Então é isso, quanto mais a gente, né, mais responsabilidade a gente tem. E às vezes isso é uma carga pesada, mas é só assim que a gente vence, né? Então ela continua dizendo: é assim como o homem que vendeu tudo que tinha para comprar o campo e o negociante de pérolas que trocou tudo por uma de alto preço. Assim também nós, quando compreendemos o valor dos bens espirituais, trocamos tudo por eles. Quaisquer sacrifícios serão pequenos para realizarmos o reino de Deus no íntimo de nossa alma. Pequenos, para a gente é um peso enorme muitas vezes, né? Nem sempre é tão fácil, né? Mas eu acho que cada passinho que a gente dá faz uma diferença enorme no final. Então, só para a gente refletir, esse tesouro escondido e autoconhecimento, vocês acham que pode ser correlatos? O tesouro escondido e o autoconhecimento, eles podem ser correlatos? Amiga, Oi, diga, Alvin. acho que não pode, Que você acha porque que deveria ser? ele, ele deveria ter, eu, acho que pode ser por errado, porque ele devia relatar tudo o que ele estava fazendo. Uhum. E aí, quem mais entende esse tesouro Eu acho escondido? que não, porque não mostra tão bem o que ele fez com o tesouro, Se continuar escondido, né? né? Se ele, como você mesmo disse antes, se ele enterrar de novo, É, vai continuar escondido. porque não é Ele um sabe onde tesouro está, escondido, é quando mas você ele não encontra usa aquilo. isso. Pois é. Alguém tem uma opinião diferente, gente? Que equivale tudo. E quais são as nossas condições? Existe alguma para a gente encontrar o reino dos céus? Boa vontade, amor e caridade. É, e E aí, a reforma oi, íntima obrigatória de todos nós para com sair autoconhecimento, né? A do gente consegue. orgulho, sair da vaidade, sair do É, e isso peito, é tudo autoconhecimento, né? Sem autoconhecimento, a Ô, gente não Miriam, consegue. Oi? sou eu. Oi, Jorge. Não, é que a minha aula já vai começar e eu estou aqui em frente ao computador e estou com Ah, você pelo celular. Mas eu estou acompanhando até onde dá, eu estou acompanhando. tá legal. O que eu acho com essa pergunta aí, né? Existem condições para encontrar o reino dos céus? Ué, quem foi que teve aqui e falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão Ninguém se por foi mim. por mim, é. Só seguir o Cristo, não é isso? Ele não veio aqui Moleza. dizer. Pois é seguir o Cristo que ele veio ensinar como é que chegava ao reino dos céus, né? Pois é verdade, gente. Viu? Facinho. Deixou tudo escrito, deixou tudo Deixou registrado. tudo, quer dizer, Aliás,
Só faltou Sim, deixar desenhado, né? é. E aí, nessa frase, vai e vende tudo que possui e compra aquele campo. Aí ele pergunta: te parece um desapego ou uma cobiça? É interessante isso, né? O que vocês acham? Porque ele falou: vai, eles, tanto do campo quanto da pérola, eles descobrem, vende tudo e compra aquele campo. Quando eu faço esse movimento, porque tem duas questões aí, né? Parece um desapego ou uma cobiça? Amiga, Diga. o, o que é cobiça? Hã? Cobiça. Cobiçar é você querer as coisas cada vez mais. É tipo assim, eu olho para você, eu vejo você com um carro bonito, eu cobiço aquele carro que eu não tenho. Eu cobiço tudo, você está entendendo? É você querer ter as coisas que você não possui, por exemplo. Você cobiça, né, as coisas. Olha, no meu caso, eu vejo como desapego, porque o tesouro escondido, né, vendo pela minha história, seria um encontro com o espiritismo, né? Isso. E através do espiritismo, a primeira coisa que eu tive que fazer é me ver imperfeita, né? E a Sim, partir de me vendo imperfeita, esse campo, eu precisei semear as virtudes que eu precisava desenvolver, que eu não tinha, né? sim. Você Então, está vendo pelo lado espiritual, né? eu vejo pelo desapego, no meu caso, né? Não Pois sei, é, quando a gente chega a cobiça, pelo menos é quando você traz para o campo material, por exemplo. material. Eu vendi tudo porque eu cobicei aquilo. Então eu fiz um escândalo, né? Eu faço, Sim, sei lá, roubo, faço o que eu posso para comprar aquilo, porque é muito maior. Então era uma cobiça, né? Cobiça. Eu desejo é, uma coisa, né? Muito uma coisa. Mas aqui não, porque é diferente. Como a gente olhando para a questão espiritual, foi o que você falou, é bem foi diferente. aí, Ele faz esse jogo por causa da questão é, da materialidade, material, mas né? aí a Sim. materialidade era uma coisa muito presente para mim na minha vida, e eu tive que desapegar de bastante coisa, Ah, porque todos até, nós, né, né? Luciano? Nossa, todos nós. Essa parte não a gente já É, tem dificuldade de desapegar das coisas sim, materiais, né? Nossa, a gente total. vai fazer uma limpeza do guarda-roupa. Ai, mas ele não serve É, mais. Mas sim, tão bonita, eu lembro de tanta coisa boa e guarda, né? Tipo assim, é isso nossa, mas mesmo. esse sapato ainda dá para usar, né? Guarda, né? Sim, A gente às vezes tem umas coisas assim de apego mesmo, né? E sim, apego é uma das coisas mais complicadas quando a gente desencarna, gente. é, Muito complicado. A gente precisa desapegar mesmo, mesmo. E não é só é verdade. desapegar Das de pessoas filho, também, de neto, assim, das coisas, das sabe? coisas. Tem um psiquiatra, eu nunca lembro o nome dele. Ele desencarnou, espírita de carteirinha, palestrante, blá, 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 foi para o mundo espiritual e tem livros depois também, psicografados. Aí ele conta que um dia ele voltou para visitar a casa dele. Quando ele entrou no lugar que era o escritório dele, porque ele tinha uma biblioteca de obras raras enorme. Quando ele chega lá, ele não acha mais, porque a mulher dele deu tudo, Deu gente. A tudo. mulher dele deu. Deu para uma casa espírita, para alguma Sim, coisa que tivesse um valor. Mas ele ficou utilidade. tão decepcionado, gente, porque ele Oh, quase se desequilibra quando ele vê as minhas obras raras, que eu, sabe, que é aquilo que ele não, se apegava. Então, isso foi terrível para ele, né? Então, a gente sim. precisa desapegar. Você sabe que de vez em quando eu faço uns exercícios assim, você fica olhando assim, o que será que vai doer, sabe, assim? O que é aquilo que eu vou sentir muita falta? É, E a mas é gente isso. precisa fazer os exercícios assim, porque não vale a pena, não, porque a gente sofre, gente. Sim, Quem tem muito apego a algumas coisas, a gente sofre, a gente não pode se apegar, porque a gente se apega, né? Mas é certo. isso, verdade, né? A gente tem que tomar cuidado. Então, ele vai falar aqui, num determinado momento, que
que esse processo da gente do caminhar, da gente evoluir, é uma coisa gradual e é individual também, né? Essa aquisição desses bens espirituais é variável de indivíduo para indivíduo. Eu não posso cobrar de ninguém, ninguém pode cobrar, porque cada um de nós tem um caminhar, tem uma evolução, né? E aqui ele faz um link com a natureza. Então, ele vai falar que na natureza você encontra a semeadura, depois a planta germina, aí ela cresce, ela floresce e produz frutos. Então, ele compara essa ascensão essa natureza, desde o semear até a produção de frutos de uma planta, com a nossa ascensão evolutiva, essa ascensão nossa moral e espiritual. E ele fala também que esse despertar e essa expansão da nossa consciência é um efeito natural do processo evolutivo. Natural, mas desse processo evolutivo. Se eu não evoluo, não tem processo espiritual. Então, assim, cada vez que eu estou aqui estudando, que a gente está refletindo, por isso que o estudo é legal, porque a gente reflete, a gente discute. Então, eu vou começar a expandir a minha consciência, porque isso é uma coisa natural, né? Eu começo a fazer mais conexões até neurológicas e vou expandindo isso, né? E eu vou então, e ele fala, e essa conquista, né, dessa expansão, dessa consciência, desse processo meu evolutivo, vai permitir que quando eu avaliar os meus fatores profundos, como o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, o que é certo e errado, né? Eu consigo perceber aonde eu estou mais falha, né? É onde eu posso melhorar. Então ele fala, né, que ao se avaliar, ao ser que essa conquista permitirá ao ser avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a responsabilidade. Então, quanto mais nós vamos despertando a nossa consciência, né, expandindo a nossa consciência, a gente vai tendo mais facilidade de perceber aquilo que eu estou fazendo, né? Eu consigo ter uma visão. Então, ele fala: como então a humanidade poderá progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Será que a gente poderia progredir sem essa pré e sem essa reexistência da alma? Como é que a gente progride nesse mundo, gente? Ou como é que a gente progride, na verdade? Através de quê? O que que a gente precisa? sabedoria, Não, tem um processo aqui, porque olha, ele está falando, como é que poderia progredir sem a pré e a reexistência? Que mecanismo é esse de pré-existência e reexistência? Qual é o mecanismo que a gente tem quando a gente. Ninguém, gente. a, a peça, É a encarnação mesmo? A É, a reencarnação, é isso, reencarnação. é isso. Então, assim, como é que. Então a questão é como é que eu evoluo se eu não reencarno? Uma única encarnação, eu consigo essa expansão de consciência, eu consigo essa ascensão evolutiva moral e espiritual? Não, né, gente? Quantas vezes será que nós já reencarnamos e ainda estamos, né? Acho que nem na metade do caminho, né, gente? Acho que está longe ainda, né? Estamos no planeta de prova e expiação, então nós estamos longe ainda. Mas chegamos lá. Então ele fala aqui, esse é de Kardec, lá no Evangelho, ele que fala: o homem não possui senão aquilo que pode levar deste mundo, o que ele encontra ao chegar e o que ele encontra ao partir. Goza durante sua permanência na Terra. Então ele está falando, as coisas que a gente materiais aqui, nós é para a gente usar durante a nossa vivência aqui. Mas quando a gente vai embora, a gente tem que deixá-lo, né? Então a gente usa isso, né? Mas isso não é uma posse real. A gente não possui isso, na verdade, né? Ele é só para usufruto nosso mesmo. Então ele continua falando: nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, isso nós levamos, né? Então, aquilo que o nosso corpo usa fica.
Mas aquilo que refere à questão da alma, inteligência, conhecimento, nossas qualidades, nossas conquistas, virtudes, isso a gente leva, né? A gente leva e traz, né? É um evoluir, né? O que ninguém tem o poder de nos tirar, né? E o que mais ainda vai nos servir no outro mundo do que neste. Porque, obviamente, quando eu reencarno, eu sempre é uma soma, então eu sempre reencarno com mais conhecimento. Em vão alegará ao homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, porque isso aí era uma conquista, né? Tem muita questão da Igreja Católica que os dízimos, né? Você paga, né? Como se estivesse pagando um pedacinho de terra lá no céu. Pois terá como resposta: as posições E daqui não são. outras também, né? Outras Sim, religiões outras religiões também. evangélicas. Isso, as posições aqui não são compradas, mas ganha pela prática do bem. És rico dessas qualidades? Então é bem-vindo. Então, assim, tá lá, né? São João na porta, perguntando para você, você que qualidade você tem? Ele não vai perguntar de que religião que você é, de que país, se você, né? Que quantas coisas você traz, carrega, nada. Ele vai perguntar para você justamente, né? É rico dessas qualidades? Que qualidades? A bondade, todas essas virtudes. Então, você é bem-vindo. Senão a gente vai lá para o céu, né? Do Centro Espírita do Umbral, para ver se a gente aprende direito o que a gente não aprendeu aqui. Ok. A gente está encerrando essa. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Porque nós vamos passar para outra, a parábola da rede, na verdade. Vamos lá? Então, também é sequência, né? A parábola da rede. Aí Jesus fala o seguinte: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada no mar, apanha tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia e sentados juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não prestam, deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. E lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é de doer, né? Até a 48 tá bom, mas depois é complicado. Você vê como é difícil? Nem sempre é fácil você entender de primeira, assim, né? Como é que Jesus pode falar isso, né? É como se tivesse o inferno, né? Aqui, se você vê o inferno que a gente conheceu, quem foi católico, por exemplo, eu não sei do evangélico, não posso dizer. Mas é isso, separar o bom do mal, quem não estava nos bons, onde vai? Fornalha, ó, por isso que o inferno é essa visão, né, da fornalha, choro, ranger de dente, né? Então vamos lá, que essa daqui é mais complicadinha. Mas então ele diz que essa parábola também só foi registrada por Mateus. Olha que interessante, nem sempre as parábolas no Evangelho tem alguns que talvez não entenderam ou não acharam interessante, acabaram que ou esqueceram, enfim, acabaram que não registraram, né? Destaca-se que a rede a qual faz referência o texto evangélico não era pequena, mas de grandes dimensões, tendo em vista a finalidade específica do uso ao qual ela estava destinada. Ou seja, ela tinha que capturar a maior quantidade de peixe. Aí ele fala que uma das extremidades era presa à praia e a outra uma embarcação. Essa grande rede recolhia cúmulos de peixe, entre os quais, naturalmente, vinha bons, ruins, úteis e inúteis. A gente conhece, né, gente? Todo pescador que lança a rede não vem só peixe bom, né? Vem de tudo. Aliás, nem só peixe, né? Vem um monte de coisa. Então, essa é a ideia da parada. Então, ele está falando, né? Essa parábola é a última daquela sequência que eu mostrei no começo das 7 parábolas que o mestre propôs aos seus discípulos. Não são só essas parábolas que existem, tá? Essa sequência das 7 parábolas que está no capítulo 13 de Mateus, tá bom? A gente sabe que tem muitas outras. E ele diz que ela é a chave, esse é o Caibar enxuta, viu? Ela é a chave com que Jesus quis fechar aqueles corações
naqueles corações o ensino alegórico que lhes havia transmitido. Ensino bastante explicativo do reino dos céus com todas as suas prerrogativas. Ele tinha que falar desse jeito, né, gente? Não dava para ele falar diferente, né? Então, Caibar fala: não é o fim do mundo, mas sim o fim dos costumes com os seus usos, seus convencionalismos, sua ciência, sua filosofia, sua religião. Então é mais ou menos o que ele falou, por isso que ele falou: depois eu vou mandar um consolador que vai explicar melhor para vocês aquilo que eu não podia explicar, né? Então a gente precisa prestar atenção, porque assim como o Antigo Testamento tem muito simbolismo, né? E os judeus são um povo de muito simbolismo, né? Então, eu sei que a Solange comprou o livro que fala todo o simbolismo aí dos judeus. Depois quero ver esse livro. Então, é que ele está falando, não é que o mundo vai acabar, vai haver mudanças. Nós precisamos também mudar nossos costumes, tudo, né? Enfim, é a evolução dos tempos com as mudanças, né? Então ele fala: a rede cheia de peixes de toda espécie representa a lei suprema que ministra a todos sem exceção. Então a rede foi, pegou todo mundo sem exceção. A lei suprema. Todo mundo é igual a gente, tem as mesmas oportunidades, né? Então ali ela pegou bons, medianos, maus, para serem julgados de acordo com suas obras. Então, assim, pegou todos. Quem era bom ficou de um lado, quem era mal ficou do outro. Ele foi separando ali, não foi? Então ele pegou todo mundo para ser julgado. Aí é para separar o joio do trigo mesmo e para dar oportunidade para os outros, para aqueles outros que não estão tão bem, né? E ele Na fala, nossa situação oi, atual, pode? seria quem continuar no planeta para fase Você pode de pensar assim. regeneração Sim. e quem não vai continuar aqui. Sim, com certeza. Dá para entender dessa forma quando a gente fala que isso é um fim de costumes, o mundo mudando para outra condição, evoluindo. Então, não é um julgamento, mas é simplesmente aqueles que não têm condições vibracionais, evolutivas, eles não podem ficar aqui. Eles já vão reencarnando em outros planetas, né? Igual a Terra, por exemplo, eles não vão para um planeta primitivo, eles vão para um planeta igual à Terra. Se a gente falar, mas o que aconteceu em Capela? Capela, eles vieram para um planeta primitivo, mas eles foram convidados, eles não foram assim, esse degredo. Eles tinham que sair de Capela para ir num planeta parecido com Capela, como Capela estava, né? Mas eles vieram para um planeta primitivo, mas foi a convite. Jesus convidou para que eles pudessem ajudar a evolução daquele planeta que estava ainda muito incipiente. E aí a promessa do Cristo foi: a hora que vocês atingirem a evolução do planeta, vocês voltam, né? Essa foi a, o convite, né? Alguns aceitaram, outros não, né? Então, ele fala que os anjos são os espíritos superiores e em quem está afeto o poder de julgamento. Julgamento é aí, né? Dos espíritos sabe, né? Quem é que está apto para manter, ficar no planeta, quem não, porque na verdade não tem uma separação assim. Você fica, você não fica. Eles aproveitam a hora que a gente vai reencarnar e a gente não reencarna mais nesse planeta. Quem não pode aqui ficar, já vai reencarnar em outros planetas, né? E o Caibar fala que a fornalha de dor é o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus têm que se depurar entre lágrimas e dores para atingir uma esfera melhor. Ou seja, nosso planeta aqui ainda é um planeta inferior, é um planeta que tem muita maldade, muita dificuldade, muito ranger de dente e tal. Quando a gente passar para a regeneração, a gente dá um passo, né? Ainda vai ter dores, ainda, mas muito menos do que nós temos agora, porque, né, os espíritos estão mais eles têm uma característica de estar procurando mais o bem, né?
E aqueles que aqui não puderam ficar por esse motivo, porque eles não atingiram aquele equilíbrio, aquele estágio dos medianos para os bons, vamos dizer assim, aí eles vão, não vão, eles vão para o mundo igual que eles estavam aqui, né? Eles não vão para um mundo tão pior, vão para um mundo que continua sendo um mundo onde o mal impera, a materialidade é muito grande, então é isso, né? Então, aí ele só vai citar aqui as questões, né? Vou passar que esse daqui é igual. Vamos ver. Então ele fala: enquanto o homem. Peraí, a parábola da pérola retrata um grande tesouro escondido dentro de nós. O que precisamos para adquirir esse tesouro? Então ele está falando. A pérola, na verdade, é um tesouro que está escondido dentro de nós. O que que a gente vai precisar para conseguir esse tesouro? Então, é Humberto Rodin que fala: enquanto o homem não for dono de si mesmo, não está em condições de descobrir o tesouro oculto em seu próprio interior. Ou seja, enquanto ele não é dono de si, a questão, nós já falamos, do autoconhecimento, não é? Conhece-te a ti mesmo, porque só assim você consegue enxergar as suas dificuldades, as suas imperfeições. Então, e também descobrir que esse tesouro nós também trazemos dentro de nós, né? Nós temos as leis de Deus inseridas, né, no nosso eu. Então, a gente tem consciência, a gente consegue trabalhar com isso quando a gente consegue descobrir. Aí ele falou, ó, tem que cavar fundo, fundo, sim, rumo ao seu próprio centro, rumo ao seu eu divino e eterno. Porque quanto mais materializado que nós estamos, mais difícil a gente é encontrar esse eu dentro de nós, o Cristo dentro de nós, ou seja, o Deus, né? A fagulha eterna dentro de nós. É mais difícil, porque está lá no fundão mesmo, né? Então, quanto mais menos evoluído, mais difícil mesmo. Então ele fala: homem, conhece-te a ti mesmo. Quando o filho pródigo entrou em si, descobriu quem ele era. Vocês lembram a parábola do filho pródigo? Um senhor tinha dois filhos, o mais novo resolveu falar: pai, me dá minha herança que eu quero cair no mundo. E então o pai falou, tá certo, dividiu a herança, né? Deu um pouco para cada um e ele foi embora. Só que ele se deu muito mal, sabe? Ele gastou com festas, né? Enfim, com prostitutas. Ele curtiu a vida doidado, né? Vamos falar aqui. Só que acabou o dinheiro, ele começou a achar empregos horríveis. Na verdade, começou lá a trabalhar, ser pastor de porcos. Ele tinha que comer a comida que os porcos comiam. Chegou um dia que ele falou: não, não dá mais. O servo na casa do meu pai é melhor do que eu aqui. Ele está melhor do que eu aqui. Então eu vou voltar para casa do meu pai, falar: pai, eu pequei, errei, me aceite de volta e eu vou trabalhar como um jornadeiro, né? Como um servo seu. Então, essa era a parábola. Então, ele fala assim, que quando esse filho, porque ele é pródigo, porque ele voltou, quando ele sofreu, aí, porque o sofrimento funcionou aí como uma questão pedagógica, mostrou para ele o que ele precisava fazer. Então, ele teve que sofrer para ele entender, olhar para dentro dele e descobri que ele tinha um tesouro lá enterrado. Mas olha que sofrimento que ele teve para conseguir abrir e perceber aquele tesouro que ele tinha enterrado. Aí ele faz o caminho de volta. É o que a gente faz normalmente, né? A gente se desconecta do pai, se desconecta até um dia que o sofrimento é tão atroz que a gente fala, eu sei que eu estou errado. Abre, descobre esse tesouro e faz a reconexão com Deus, né? Então, ele fala, ele continua, não escravo de um tirano cruel, nem pastor de animais imundos, mas filho de um pai cheio de amor. Então, ele percebe que ele não era aquele escravo, né, porque estava ali num trabalho horroroso, né, com os animais, mas ele era filho desse pai. Por isso, ele volta. Quando ele se descobre filho do pai, ele fala, vou me reconectar com o meu pai. É isso que é a parábola, né?
Então, Rodan fala que é dificílimo esse processo de descobrimento do verdadeiro eu. Sim, é muito difícil. Se fosse fácil, a gente não tava nesse desespero, nessa, né? A gente demora muito, né? Precisa reencarnar milhões de vezes para conseguir vivenciar o que a gente aprende, né? E ele continua: é no dizer do mestre um caminho estreito, uma porta apertada. Então, não é fácil. Não, não é fácil. É muito difícil. Sim, mas a gente pode fazer de uma forma um pouco mais amena, não precisa ser como o filho pródigo, né? Alguns fazem, a gente só olhar ao redor, né, gente? A gente vê como tem pessoas que têm sofrimentos atrozes, né? É, por conta de escolhas, né? Enfim, a gente, cada um de nós sabe onde o sapato aperta, né? Mas que é difícil a gente encontrar essa pérola dentro da gente, é. Alguém quer comentar? Porque aí nós vamos para o próximo versículo. Então vamos lá. Então ele está falando aqui, ele pergunta aqui, né, qual é o significado da rede, que atira aquela rede enorme. Então, Caligares fala que a rede representa a lei do amor inscrita por Deus em todas as nossas consciências. Então, Deus é essa rede enorme, né, que é jogada e cobre todos nós, né? Abraça todos nós, né? Nós ficamos embaixo dessa rede enorme que é Deus, vamos dizer assim, né? E os peixes de toda espécie apanhados por ele são os homens, de todas as raças, de todos os credos, que serão julgados de acordo com as suas obras. Então, cada um de nós julgado, né? Mas assim, a gente vai. Tem outra palavra para julgado? Cada um de nós, segundo o que nós colhemos, nós fizemos, nós plantamos, nós colhemos, a gente vai ter uma destinação diferente do outro, certo? Porque vai depender do que a gente fez. Cada um de nós carrega, né, é, essa evolução, as coisas boas que deixou de fez ou não. Então é isso, né? Alguém quer comentar esse versículo dessa rede? Vocês têm uma percepção diferente da questão da rede? Ô, Miriam, Bebel, quando Diga. eu ia até colocar, mas como você já tinha iniciado esse outro momento, eu fiquei na minha. Mas o que eu vejo, e também essa também é uma complementação de todo o Aham. estudo de noite, o que eu percebo é a gente ter a sabedoria, né, para ver o que acontece nas nossas vidas, pegar essa experiência e transformá-la em aprendizado. Aí, como você sabe que eu gosto muito de música, eu me lembrei a música dos talentos, que ela nos Aham. há uma reflexão profunda dos talentos que Deus me confiou e qual é a forma que eu estou aprendendo a desenvolver. Ontem, no meu Evangelho no Lar, eu uso um livro muito bom, Gotas de Luz, Gotas É. do e do qual ela falava sobre isso, de que a gente precisa, a página foi a glorificação do Senhor. Então, ela fala da nossa possibilidade de ter a sabedoria para que a gente tenha a prudência. E dentro desse conhecimento que a gente vai adquirindo, igual hoje, né? O estudo de hoje, eu fico muito triste quando eu não consigo entrar, porque falar de Jesus, falar das parábolas de Jesus, É é muito nos bom. ser de conhecimento, de sabedoria, para que quando chegar o momento em que a dúvida vier ao meu íntimo, eu perguntar igual Paulo fez: Senhor, que queres que eu faça? Então, essa página nos fala isso e nos coloca que todo o aprendizado, toda a prudência, todo o ensinamento que a gente vai vivenciar, vai ser naquele momento em que o meu ser espiritual vai ser chamado a testemunhar. Então, estar estudando as parábolas de Jesus é muito, muito gratificante, né? E
a partir desse momento em que a gente vai adquirindo esse conhecimento, essa sabedoria, nos emociona quando a gente pega uma página, uma palestra, algo que vai acrescentar, aí a gente percebe aquela conexão e a gente intimamente diz: obrigado, Senhor, por eu estar aqui, por eu estar adquirindo esse conhecimento. Então, eu acho que a questão toda, em todo momento de cada vida, de cada caminhada, é a observação para que a gente possa adquirir essa sabedoria, né, que Deus nos dá a cada dia, né? É Muito isso. bem. Nossa, muito bonito, Bebel, tá certo. Gente, vocês escutaram o latido todo? Acabou, viu? O Gustavo pegou a guia. Nossa, o Chico endoidece quando pega a guia, porque ele saiu para passear. Bom, então vamos lá. Quando ele fala a expressão reino dos céus, ela traz implícito dois sentidos. Quais seriam esses sentidos que ele fala reino do céu? Olha que interessante. Então ele fala, o sentido pode ser tanto objetivo quanto subjetivo. Objetivamente, o reino dos céus, ele vai designar o nosso mundo exterior, esse universo que a gente faz parte, né? Então, só que a denominação reino dos céus, ela está mais ligada aos mundos felizes do universo que nós vamos ascender né, na nossa evolução, né? A gente sabe que existem outras categorias do mundo. Os primitivos, que nós já passamos, nós estamos no expiação e prova, mas também existem os mundos felizes, enfim, os mundos que nós vamos passar. Então, ele está falando que os de expiações e provas, né, e os mundos primitivos também são aqueles de ranger de dentes, de dor, né, por causa a dor é por causa da nossa pouca condição evolutiva, né? E quando a gente tem pouca condição evolutiva, nós somos muito apegados às matérias e nós fazemos muita bobagem, né, gente? A gente age muito, não só instintivamente, que o instinto não é ruim, mas a gente traz poucas virtudes e muitas dificuldades, né? Então, aí é terrível. Então, objetivamente, ele fala desse mundo exterior. E o sentido que é subjetivo para a expressão do reino do céu, aí ele vai falar na questão mais espiritual, da tranquilidade da consciência, da paz interior, da felicidade íntima, da suavidade no coração, calma interna, fé viva em Deus. Tudo isso originado da perfeita compreensão das leis divinas e da completa submissão à vontade de Deus. Então, assim, eu posso estar passando por momentos muito difíceis na minha vida, mas eu descobri já que eu sou filha desse Deus. Eu consigo manter minha conexão com Deus. Eu consigo, apesar disso, ter paz interior, né? Trabalhar de uma forma mais equilibrada com as minhas dificuldades pelas quais eu estou passando, não é? Posso ter mais calma, mais fé. Então, não é só porque eu estou vivendo uma vida assim que eu tenho esse sentido dos reinos do céu de forma subjetiva, não. Quando a gente já introjetou, quando a gente já descobriu isso, a gente tem um outro olhar para as dificuldades também que nós passamos, né? A gente tem um olhar diferente, não é? Para isso. Então, ele segue dizendo que na parábola do tesouro escondido e da pérola, o sentido é subjetivo. Olha que interessante. Então, quando ele fala do tesouro escondido e da pérola, o sentido é subjetivo. Para quê? Para possuírem dentro de si o reino dos céus, os homens deverão sacrificar suas más paixões, renunciar a todo egoísmo. Então, ele já está trazendo aqui que é diferente a essa da rede da questão da pérola. Porque para a pérola você precisa se despojar de tudo, né? Para que você olhe para dentro de você. Então, para você. E você tem que fazer sacrifícios para que você faça mudanças boas, né?
porque especialmente o nosso egoísmo, nossa vaidade, enfim, lutar contra as nossas dificuldades, não é? Então, por isso que ele fala que é essa questão do reino de Deus na pérola, ela tem mais esse sentido subjetivo, porque ela fala mais em função das questões espirituais, né? E aqui a parábola dos peixes, que é a da rede, na verdade, ele já fala que ela tem um sentido objetivo. Por quê? Aqueles que já estão preparados para o reino do céu vão para planos superiores, e aqueles que não estão vão continuar no plano inferior. Deu para perceber? Então, aqui nessa parábola da rede, ele vai lançar, vai separar. A separação, aí ela é o sentido objetivo do reino do céu. Você vai ficar aqui na Terra, você vai ter que ir para mundos iguais à Terra, porque a Terra vai passar para o mundo de regeneração. Você não pode ficar aqui. Então, há separação, né? Então, é uma coisa mais física, vamos dizer assim, não é? Você vai para esse plano de ação, enquanto você que não conseguiu, né? Porque você não encontrou sua pérola, não encontrou o seu tesouro, né? O seu tesouro, então você vai ter que ficar num mundo igual esse que você estava. Alguém gostaria de estar. Aqui só tem uma representação disso que eu falei, tá? Então, o sentido subjetivo é aquele que designa a tranquilidade, a consciência, a paz interior, felicidade íntima, suavidade de coração, calma, tal. E objetivamente é o mundo exterior, certo? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Vamos seguir. E aí o Kai Barchuta mesmo continua falando. Ele fala mais ou menos o que eu já trouxe, né? Mas lá. Ele fala, então, a rede, quando está cheia de peixe, que os peixes são de todas as espécies, tem várias coisas ali dentro, né? Seria essa lei de Deus, essa lei suprema, que todos nós estamos sob julgo dela, né? Todos nós estamos, né? Sem exceção nenhuma, seja gregos, gentios, né? Vem trazendo ao tribunal de Cristo gente de toda espécie, bons, medianos, maus, nós já falamos isso. Então, quando a rede é lançada, que a rede é o Pai lança essa rede sobre nós, vai puxar e todos somos iguais, porque o julgamento é igual para todos, porque nós vamos apresentar aquilo que nós fizemos. Quais são as obras que você tem, né? Então, o julgamento é dessa forma. Não é porque eu gosto mais de você, não. Quais são as obras, né? O que que você fez, né? Quais são as conquistas suas, né? Então, é isso que ele está falando. E ele fala que a parábola da rede é a chave com que Jesus quis fechar aqueles corações, o ensino alegórico que lhe havia transmitido. Ele já falou isso. Ensino bastante explicativo do reino. Ixi, bati a mão, saiu do lugar. Cadê o negócio? Tá, então vamos lá. Então, ele fala aqui. Quando está cheia, esse é outro versículo. Quando está cheia, puxam-na para a praia e sentados juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta deito fora. Então, o Rigonati vai falar para a gente que os espíritos se desenvolvem de acordo com o livre-arbítrio que Deus nos concede. Por isso nós somos muito diferentes uns um do outro, porque cada um, apesar de a gente não ter esse livre-arbítrio do jeito que a gente acha, né? Não, mas cada um de nós faz escolhas de acordo com aquilo que pensa, com aquilo que sabe, com aquilo que entende, né? Então, nós fazemos as escolhas, só que nós temos que ser responsáveis pelas escolhas que nós fazemos, né? Então, por isso que cada um de nós é diferente, né? Tem patamar diferente de conhecimentos e a gente não é uma linha reta, né? A gente é cíclico, né? Então, melhora um pouquinho aqui, piora um pouquinho ali, né? Assim a gente vai evoluindo. Então, ele fala que de tempos a tempos a diretoria espiritual do Globo procede, por ordem do Altíssimo, uma seleção rigorosa dos espíritos que habitam o ambiente terreno.
Os que usaram do seu livre-arbítrio para cultivar o bem tornam-se dignos de passar a viver em planos mais adiantados do universo, onde fruirão de felicidade imperturbável. Os que usaram de livre-arbítrio para cometerem o mal serão transferidos para planos inferiores, onde aguardam rudes provações. É o que nós estamos falando aqui. O tempo todo a gente fala isso, não é? Então, só o que entra de diferente aqui é a questão do livre-arbítrio. A gente vai agir de acordo com aquilo que a gente entende, com a nossa evolução, né? E a gente, então, faz escolhas que pode ser ou boas para a gente ou que são péssimas, né? E aí, de novo, a gente vai para mundos melhores ou não, de acordo com aquilo que a gente cultivou, que aquilo que a gente ganhou, que a gente escolheu, né? Das coisas que a gente fez, ok? Acho que eu estou falando a mesma coisa. A doutrina espírita esclarece de forma inequívoca a importância dessa seleção que é sempre pautada pela justiça e misericórdia divina. Não é um unido, unitrê, né? Não é assim, você é mais. Não. É, não tem jeito. Aqui entra a justiça divina, a misericórdia divina, né? E ele fala, é de fundamental importância realizarmos sempre que possível uma autoavaliação da conduta aferindo o quanto temos aprendido e melhorado em termos espirituais ou que ainda precisamos melhorar. Isso. Então, aqui é assim, de tempos em tempos, não tem? Vamos separar o joio do trigo, não é? Essa questão é assim, a Terra está passando por um mundo de regeneração. Se passada por um mundo de regeneração, já estamos separando o joio do trigo. Não é assim, amanhã todo. Não, já está. O processo de passagem de um mundo para o outro é lento e demora muito tempo. E nessa passagem, nessa demora, aqueles que já não vão mais reencarnar aqui já estão reencarnando em outros planetas. Então é uma coisa lenta, né? Quando a Terra realmente passar para esse mundo de regeneração, hoje já está aqui só aqueles que têm esse aprendizado compatível com a elevação daquele planeta. Então, o que que a gente precisa de vez em quando prestar atenção? Quanto é que eu estou aprendendo? Avaliar o meu aprendizado. Como é que eu estou, né? A minha seleção, que coisa boa eu fiz. E prestar atenção se é realmente essas coisas que eu estou fazendo, o que eu estou desenvolvendo em mim, está trazendo sentimento ou eu só estou fingindo, né? Eu só estou mostrando uma face que não é minha, né? Eu estou vestindo, né? Uma, uma máscara que é só aparente, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Então, assim, o conhecimento apenas, vão falar, mas eu sei o evangelho de trás para frente. E o que que você faz com isso? Né? Porque Jesus, ele, o tempo todo ele está conclamando a gente para o trabalho, para é, você vivenciar aquilo que a gente sabe, né? Então, é essa a grande importância para a gente aprender, né? A gente tem que aprender e vivenciar. Não adianta a gente saber só para gente. Nossa, mas eu sei evangelho, eu cito cada versículo, eu sei tudo, né? E daí, né? O que que você está fazendo com isso? Né? O que que você está fazendo para melhorar, né? Que vivência você tem? Só saber isso e ficar recitando não resolve, né? Porque a gente precisa olhar para o outro, conviver com o outro, ajudar o outro, não tem saída, né? Então é muito importante a gente prestar atenção nisso, né? A gente estuda, a gente lê, mas a gente está fazendo o quê com essas questões, né? A gente precisa prestar atenção nisso. E Schutter continua dizendo, quer dizer que não vale só conhecer, olha lá, é preciso também praticar. Não vale estar dentro da rede. É indispensável ser bom, porque eu posso estar da rede e não ser mal. Lá na rede não tinha bom, mais ou menos, e mal.
Então eu preciso saber, eu estou dentro da rede. Ok, tô, mas e aí? Qual é a minha avaliação? Eu estou em que patamar, né? Os que conhecem o amor e não têm amor. Os que exigem lealdade e a sinceridade, mas não as praticam. Os que clamam por indulgência e não são indulgentes. Os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, deixando o banco do discípulo para se sentarem nas cadeiras do mestre. Todos esses, e ainda mais os perjuros, os convencionalistas, os tíbios e os subservientes, não poderão ter a cotação dos bons, dos humildes, dos que têm o coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo seu valor progressivo e trabalham pela verdade para terem liberdade. Então, a gente tem que entender que o espiritismo ele é uma coisa, ele não existe espírita, ai, como é que é? Não praticante. Porque eu cansei de ser católica não praticante. O católico fala muito isso. Eu não sei, na minha época falava. Sou católico não praticante, não vou na missa nem uma vez por ano, né? Não faço nada. Então, que católico você é? E é a mesma coisa, eu brinco, eu falo que não existe espírita não praticante, né? Porque o espiritismo traz uma lucidez muito grande para a gente. A gente então precisa vivenciar, mesmo que seja, né, gente, um passinho de cada vez, mas nós precisamos vivenciar o que nós estamos aprendendo. Não estou falando só para vocês, não, estou falando para mim, sabe? É super importante isso, porque muitos de nós, a gente, muitas vezes, a gente fica, né, clamando por indulgência e a gente não é nem um pouco indulgente com o outro. Não é? A gente humilha as pessoas e quando nos humilham, nossa, o mundo acaba. Então a gente precisa tomar atenção nessas coisas, né? Então não dá mais para a gente ser aparência, né? A gente tem que ser vivência, né? Isso é uma coisa que é importante, né? Não adianta a gente só ficar sentado escutando as palestras, a gente precisa fazer alguma coisa com esse conhecimento. Nem que seja um pouquinho de nada, sabe? De começar a dar bom dia para aquela pessoa que está do meu lado, eu nem nunca nem olhei para ela, nem sei que ela existe. Então, é nas pequenas coisas, né? A Joana de Anjos fala dos filhotes do amor, são aquelas coisinhas pequenas que a gente começa a fazer, e quando a gente se apercebe, a gente já está apto para coisas maiores. Né? Não adianta você querer começar lá em cima, não vai dar certo. Começa lá embaixo, né? Vamos fazer as coisas do dia a dia melhorarem, né? E aí eu vou conquistando isso, né? Eu vou conquistando. É que nem a prática do agradecimento. Eu, depois que eu fiz o estudo de agradecimento, eu agradeço por tudo. Eu abro a janela e falo muito obrigada. Eu agradeço por tudo mesmo, né? Porque Joana fala para gente agradecer tudo de bom que te acontece, agradecer, inclusive, tudo de mal que não te aconteceu, você se escapou de uma coisa, então você agradece, mas também que você agradece pelas coisas ruins que te acontecem, porque elas te ajudam a você entender, você crescer, você se perceber. Vamos tocar o barco, que a coisa está feia. E agora a questão do fim do mundo, porque ele fala lá que assim será o fim do mundo, virão anjos, separarão os maus dentre os justos e lançarão na fornalha ardente, que ali então ia ter choro e ranger de dente. Então nós já vimos que o fim do mundo não é que o mundo vai acabar. Vamos ver o Rigonati, o que que ele fala. Então ele fala, a gente não pode dar para esse fim do mundo um sentido absoluto. Então, de novo, ele vem falando que esse ciclo evolutivo da humanidade, acho que eu misturei as coisas aqui. De tempos em tempos, aí eu vou falar a mesma coisa aqui. A diretoria, ela vai proceder a essa separação. Então, ele fala a mesma coisa, gente. É o que me confundi aqui. Então, vou ler, vai. De tempos a tempos, a diretoria espiritual do globo procede, por ordem do Altíssimo, uma seleção rigorosa dos espíritos que habitam o ambiente terreno. Os que usaram o livre-arbítrio para cultivar o bem tornam-se dignos para viver em planos mais adiantados do universo, onde fluirão de felicidade imperturbável.
Os que usaram o seu livre-arbítrio, que cometeram o mal, serão transferidos para planos inferiores, onde aguardam as rudes provas. Essa felicidade perturbável aí, não é essa que a gente acha que eles estão tocando harpa lá em cima, né? É que assim, se eles conquistaram já, quem conquistou uma condição, não retroage. Então, eles conquistaram essa condição de felicidade, espíritos puros, tal, eles não vão mudar, não vai voltar, eles vão só evoluir, né? E assim, eles vão trabalhar com o Criador, com o Pai, tá? E perturbável aí não é que eles vão ficar lá, né? Tocando harpa e fazendo nada, não é isso. É que nossas conquistas ninguém tira da gente. São conquistas, nós fizemos por merecer. Então, aquilo é minha conquista, tá? Então, aqui ele vai falar, né, sobre a questão da transição planetária, esse processo que a gente está vivendo, o fim de um ciclo e a nossa transformação moral. Então, eles vão separar por essa forma, né? Nós vamos passando para planetas cada vez mais evoluídos, de acordo com a nossa capacidade também de evolução. E cada vez o ciclo termina para começar outro, e a gente tem que estar apto, transformados moralmente, para acompanhar a evolução desse planeta também, tá? E Kardec vai falar na Gênese. Até aqui a humanidade tem realizado incontáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultado que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista da ciência, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, fazerem que reine entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade que lhes assegure o bem-estar moral. O homem já não necessita somente de desenvolver a inteligência, olha só, mas de elevar o sentimento. Ô, gente, vocês estão me escutando? Estamos Sim, sim, tá Ah, é. sim. Sabe, chegou agora, eu falei, gente, acho que eu caí. Eu tô falando só, tá não, bom. Então, vai. Vocês ficaram quietos de repente, eu tô aqui falando que nem uma doida. Então, ele tá falando isso, né? A gente tá progredindo, tá? Mas ainda nós temos grandes coisas a realizar. Nossa progressão nas ciências, realmente, a arte foi muito intensa. Mas o que que nós precisamos? O duro em nós para a gente realizar não é o bem-estar material, que esse a gente, né? O duro aí, o que nós precisamos ainda, que ele fala, é esse sentimento de fraternidade, solidariedade, a caridade, essa que a gente precisa, né? Então, nós não precisamos só de desenvolver inteligência. Lembra das duas asas, né? Espiritualidade, inteligência, né? Sentimento, inteligência. A gente não precisa só a inteligência, mas nós temos que, a asinha do sentimento, começar a ir atrás dessa área da inteligência. Nós somos meio manquinho assim, né? Inteligência assim, e a outra asinha fica assim, meia, né? Então, é preciso que a gente destrua tudo que superexcite o nosso egoísmo e o nosso orgulho. E a materialidade, né? Não sei, se a gente fica orgulhosa de conquistas espirituais, pode até ser, né? Mas é muito esquisito eu ser orgulhosa de ser um espírito mais evoluído. Não bate uma coisa com a outra. Vocês acham que bate o teu orgulho de ser um espírito evoluído, assim, me sentir mais evoluído que os outros? Então, teu orgulho, ser nariz empinado, é meio esquisito, né? Não tem nada a ver Totalmente. uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver, ué. Não tem nada a ver, pois é, né? Então, porque isso são coisas da materialidade. Mas eu acho que de vez em quando a gente pode agir desse jeito, né? Porque assim. Eu estou aqui pensando, até alguns palestrantes que são meio metidos. Mas isso aí vai estar gravado. Tem alguns palestrantes que são mais assim, né? Eu sei mais que você, mas está certo. Tal período em que vão entrar de agora em diante e que marcará uma das fases principais da humanidade. Gente, isso aqui, Kardec falou na Gênesis. A Gênesis é de quê? De 1866, por aí, né? Então, olha só, nessa época de Kardec, ele já fala para a gente
que o período que nós estamos entrando agora, ó, de agora em diante, e que marcará uma das fases principais, ou seja, nós já estamos em mundo de regeneração há muito tempo. Há muito tempo que esse mundo está se transformando para um mundo de regeneração, tá? Então, a gente não pode, nós temos que não ficar para trás, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá, ok. Então, ele fala. Ah, não, acho que ele não entendeu aqui. Eu fui procurar a agenda, mas não. Então, aqui ele vai falar. Aí, é o último versículo, ele fala: Tem de vós compreendido tudo isso que não está ali na. Nós paramos no pranto e roger de dente. Aí, o versículo 51, nós paramos no 49, ele fala: Tem de vós compreendido bem tudo isso? Responderam eles, sim. E ele lhe disse: Por isso todo escriba instruído no reino do céu é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, a pergunta é: então ele fala, vocês entenderam? Tá. Então, já que vocês entenderam, eu explico que é por isso que o escriba instruído no reino do céu é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aí ele questiona, né? O Rigonati fala que seriam essas coisas novas e velhas. Então ele vai explicar que à medida que a gente for assimilando, praticando as leis divinas, nós vamos abandonando as velhas ideias do passado, é o homem novo, né? Que vai sobrepujando o homem velho. E vamos então adotando essas coisas novas que nós vamos aprendendo. E elas vão nos orientar o nosso progresso espiritual. Então, o trabalho que a gente deve executar para que a gente perfaça o nosso progresso espiritual terá que ser realizado aonde? Aqui na Terra, no meio dessa luta diária que nós estamos aqui enfrentando, desses obstáculos, as dificuldades, né? E ajudados pelo estudo, pela prática do bem, pela reforma íntima do nosso caráter. É isso que nós precisamos fazer. Para isso, então, reencarnamos, reencarnamos, reencarnamos até quando for necessário. Até que, enfim, espíritos puros, a gente só encarna, né? Porque aí já nem reencarna, mas a gente encarna em missão mesmo, né? A gente encarna para ajudar, porque muitas vezes a gente encarna como Cristo em mundos que ele nem não foi a evolução dele, né? Então ele encarnou nesse planeta, ele não reencarnou. Então nós também podemos encarnar em outros planetas para ajudar a evolução deles, né? Quando espíritos puros. Ok? Ah, acho que daqui eu já falei também. Gente, eu botei de novo. O que que eu fiz? Eu tô voltando? Tô maluca. Não, sei lá o que que eu fiz. Ixi. Não, não, é aqui. Tá certo. Então, esse último texto, eu vou ler rapidinho, porque que está lá no Caminho, Verdade e Vida, é o 49, Saber e Fazer. Jesus fala em João: Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Olha só, se você sabe, então, né, vamos fazer. Então ele fala: entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Gente, é bem, né? Então, eu falo que todas as crenças possuem milhões de pessoas diferentes, tal, mas aqueles que pegam a charrua, né, que esses daí escasseia cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda
muitas vezes em silêncios, abandonadas e incompreendidas. Normalmente é assim. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. Olha só, ele precisou vir, ensinar e exemplificar o que ele estava falando. Ele não precisava disso, mas ele exemplificou através de sacrifício. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir, porque seria inútil. Se fosse desnecessária essa ação edificante. Aí ele diz que João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam o ensinamento do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo de serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Então, ele está mostrando para a gente a importância entre o saber e fazer, porque tem gente que não sabe, mas faz espetacularmente bem. E outras que sabem, mas não fazem. Então você tem que aliar, né, essas duas coisas, né? Mesmo que a gente sabe um tanquinho aqui, se a gente fizer esse tanquinho aqui, você está fazendo aquilo que você sabe, certo? E aí, como reflexão, o reino do céu é luz de amor e refúgio de paz, e não nos será lícito duvidar que Jesus, a cada um de nós, afirmou convincente: não procures o reino de Deus aqui ou além, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Gente, era isso. O que é isso que eu fiz? Ah, fiz tudo errado. Era isso. Alguém quer comentar, falar mais alguma coisa? Ficou alguma coisa que não ficou bem entendida? Oi? Não, foi só mais uma pancada na cabeça da gente para a gente não ficar Mas eu atolado. acho importante, né? Eu acho que assim, enquanto a Não, gente uma não se pancada chacoalha, extremamente válida, não estou é falando muito isso. bom. Então, eu estou lembrando muito do estudo de ontem, né? Porque foi assim, o estudo de ontem do Obreiros foi a palestra, vamos dizer assim, que o mentor fez, porque várias equipes de trabalho vinham para a crosta desempenhar alguma coisa. Então, as coisas que ele fala são uma coisa assim que a gente fica assim, sabe? Gente, né, da importância disso, né? Então, ele fala tanto assim que ele estava tão preocupado com a elevação dele, mas era dele, sem olhar para os lados, sabe? Ele queria ascender, não que a gente não deva querer, mas você não pode fazer sozinha, né? Porque quando ele olha para trás, ele vê uma luz enorme numa zona umbralina. E ele fala, mas o que é aquilo ali que ilumina a zona umbralina toda? Aí um dos espíritos fala assim, é o Cristo que está ali ajudando os irmãos em sofrimento. Aí assim, né? Pior do que hoje a cara dele, né? Então é isso, a gente precisa tomar essas varadas aí para a gente, né? Porque a gente se deixa ficar muito no comodismo, né? Na O inércia, extrativismo. sair. Eu sou uma que sair da inércia, assim. Eu sou muito de rotina, então às vezes sair da rotina é complicado. Mas Não é é só para isso. você, não, para mim também. Eu acho que quando a gente fica velho, Ah, não é só quando tá velho, não. A gente tem mania da rotina mesmo. A gente Ah, cada vez menos quer sair de casa, né, Miriam? pois é, menina. E agora facilitou Até muito, né? supermercado vira tortura. Pois é, agora facilitou, né, gente? Tudo é assim. Preciso comprar um negócio. Será que eu acho? Você vai lá. Coisa horrível, gente. Mas é isso aí mesmo. Muito bom, Ô, viu? Bebelzinha, Jack Bebel, Dormiu.
Bebel, não acredito. Puxa, elogiar você, Bebel. Acordou. Estou dormindo, não. Tá, Bebel, já que você fez uma preleção tão linda, faz a nossa prece para encerrar a reunião. Poxa, passou 10 minutos já. Por favor. Você É só tem porque, um minuto, tá? é porque o estudo tá bom, Miriam. Quando a Tá, coisa tá boa, a gente deslancha. tá Via, certo. Você tem e, um viaja, minuto. e viajando nesse estudo, na proposta divina de estar revivendo o Evangelho de Jesus, parábola por parábola, mas, sabe, mergulhando bem fundo em cada estudo, em cada conhecimento, em cada tesouro, cada pérola que esse Jesus lindo, amado, adorado, venerado, esse irmão do nosso coração trouxe para nós. A gente só tem que ajoelhar e agradecer a grande oportunidade que a gente está tendo de ter esse estudo para se aprofundar cada vez mais nessa proposta que ele está nos dando. E o seu fechamento, minha irmã, você com a sua intuição, com a sua boa vontade, com esse amor grande que você tem, você trouxe o fechamento ideal. É o fazer, o aprender, o fazer, o realizar. E assim, Senhor, faça de cada um de nós, não só esse nosso grupo, mas todos os nossos irmãos que têm a boa vontade, que está tentando vencer o homem velho, que está buscando a renovação, que não é fácil, é difícil, mas cada um de nós que está aqui, a gente está se esforçando. E o Senhor sabe o quanto cada um de nós estamos gratos por essa grande oportunidade. Nesse momento, nós pedimos, Senhor, derrame sobre nosso planeta Terra, onde está passando tanto ranger de dente, tanto sofrimento, Senhor, que essa pequena gota de luz que nós aprendemos um pouco com a nossa irmã, através do teu evangelho, ajude-nos também a doar o nosso melhor para todos os nossos irmãos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada, Bebel. Boa noite. Eu só vou